só por esse esquema e toda essa bagunça que eu tô fazendo aqui pra filmar, eu já mereço o seu like. Então, faça o favor, né? Oi, friends! Hoje vim com mais um vídeo de resumo para o UFPR. Dessa vez trouxe o livro Casa de Pensão, do Aloysio Azevedo. Eu comprei essa versão num sebo, então, tipo, por isso que ele é meio coisadinho aqui do lado, mas eu cuido muito bem dos meus livros, tá? E eu vou fazer um resumo sobre ele, mas como é um livro mais grosso e que é uma narrativa, então acontece muita coisa, tem muito detalhe, então eu vou fazer em duas partes. Talvez eu fique olhando um pouco aqui para baixo, porque eu estou com as minhas anotações. E como é um livro com muito detalhe, ele tem muita história paralela, então eu acho que é importante que eu seja bem específica quanto a isso. E para que eu consiga abranger tudo, eu vou ficar olhando, então é para um melhor conteúdo e eu não tenho tempo pra ficar decorando tudo. Então vamos lá. Ao invés de eu apresentar os personagens e depois começar a narrativa, eu vou ir contando a narrativa com os personagens. Então eu vou ir apresentando eles à medida que eles aparecem. Primeiramente, eu preciso falar que isso é uma obra naturalista, que a Aloysio Azevedo é da época naturalista, então tem certa animalização dos personagens e não tem nenhum personagem muito grandioso. É muito diferente do romantismo, em que tinha pessoas que elas eram muito boas, e aqui todas as pessoas têm algum defeito. Tipo o caso da Amélia. Ela fala que ela tinha um corpo muito gracioso, mas o rosto dela era feio. E fala de todos os defeitos do Amâncio, que é o personagem principal, que ele era muito fingido. Ele tinha uma mentalidade meio corrupta, digamos assim. E eu vou tentar deixar isso bem claro ao longo da explicação. Logo no início do livro, conta uma história de quando o Amâncio era criança. O Amâncio ele vai ser o protagonista desse livro, então bem importante entender isso. Ele tinha uma convivência bem difícil com o pai dele, ele tinha muito medo do pai. O pai era muito violento, então muitas vezes ele apanhou. E ao mesmo tempo que tipo, ele tinha todos esses problemas paternos, a mãe era tipo o contrário. Ela era, tipo, muito calma, muito carinhosa, e ele sempre foi muito apegado com a mãe. Então, quando ele era criança, tipo, na escola, teve uma vez que um colega dele chamou a mãe dele, tipo, de, sei lá, chamou, tipo, seu filho da puta, alguma coisa assim, que ofendesse a mãe dele. E aí o guri, tipo, meteu um socão na cara do guri. O Amâncio, no caso, que socou o outro guri. E o professor, que era um cara muito severo, bem estilo pai do Amâncio, assim, bem violento. E naquela época tinha muito de professor bater em aluno, né? Então, assim, depois que ele deu esse soco, o professor brigou com ele, tipo, palmatória, essas coisas. E falou pra ele pedir desculpa pelo soco. E ele falou que não ia pedir desculpa porque o guri ofendeu a mãe dele. Enfim, ele continuou temando que não ia, ele foi pra casa dele, apanhou do pai de novo, tipo, apanhou na escola, apanhou do pai. E a mãe, tipo, secretamente falou pra ele, entre os dois, que tinha ficado orgulhosa do que ele fez, porque ele defendeu ela, né? E aí depois, no dia seguinte, ele vai pra escola e ele tem que mentir, tipo, pedir um perdão mesmo que ele não esteja arrependido, por convivência, por causa do professor. Então aí é como se ele tivesse aprendido a ser fingido. Tipo, ao longo do livro a gente vê que ele mente com muita facilidade e ele finge com muita facilidade. Então aí que teria começado isso. Ok, falando mais dos personagens. O pai dele é o Sr. Vasconcelos. Eles são uma família muito rica, porque... Tanto que, tipo, tem uma parte do livro que fala que se ele não quisesse trabalhar, ele conseguiria viver, porque os pais são muito ricos. Tem um jantar que ele paga pra todo mundo, tipo, da mesa, assim, dos amigos dele. E ele paga 85 mil réis. Mil réis, eu acho que é. Não sei certinho, eu só sei que quando eu li isso, eu fui converter. Se fosse hoje em dia, seria tipo 10 mil reais no jantar. Então, ele era muito bem de vida. Aí, beleza, o tempo passou, o Amâncio foi crescendo. Ele sempre foi muito namoradeiro, ele sempre gostou muito de sair. Quando o pai não deixava sair, ele escapava escondido. Ele mexia com as criadas, ele brincava de casinha com as meninas quando ele tinha, sei lá, 10, 12 anos, e depois que eles descobriram o que eles estavam fazendo, sabe? Então, assim, ele não foi uma pessoa de caráter muito confiável. E ao longo do livro tem várias histórias, vários momentos que fala isso. Eu sinto que o livro ele conta todas essas coisas pra que tu consiga contextualizar e formar uma imagem do Amâncio, pra que durante o livro tu consiga aplicar essa imagem. O Amâncio também não era um homem muito bonito, fala que ele era, tipo, alto, esguio e meio normalzão, assim,
mas ele era muito galanteador, então ele ia muito atrás de mulheres. E ele, desde novo, demonstrou muito mais interesse em mulheres mais velhas. Ao longo do livro, isso vai ser importante. E então, o Amâncio cresce e ele vai para a cidade de Rio de Janeiro para estudar medicina. Ele não queria medicina, o que ele realmente queria era direito, mas se ele fizesse direito, ele ia ficar no Maranhão, que era perto da cidade dele. E ele não queria isso, ele queria ir para o Rio de Janeiro, porque ele acreditava que lá ele ia ter muitas mulheres, orgias, festas, bebedeiras, então ele queria loucuragem e ele achou que lá seria melhor pra isso. Então ele fala que quer medicina e vai pra capital da época pra estudar. Chega lá, ele vai atrás do Sr. Campos. Campos era um antigo amigo do pai dele, do Vasconcelos, e meio que eles tinham uma certa pendência, pelo que dá de entender, porque aí o Amâncio chega lá, se apresenta, fala que ele é, e o Campos já fala que pode ficar na casa dele e que ele pode, tipo, ele até leva um dinheiro, né, pra pagar pela hospedagem, mas ele fica por ali um tempo. Só que passa, tipo, poucos dias e ele sai da cidade, encontra um amigo dele e fica sabendo de uma pensão, que é a casa de pensão do coqueiro e da Madame Brizard. E daí ele começa a considerar isso. Quando ele tava na casa do Campos, pra tu imaginar o caráter do cara, ele tava morando com o Campos, com a Hortência, que era esposa do Campos, e com a Carlotinha, que era cunhada do Campos, algo assim. E ele fica muito interessado na Hortência. Então ele começa a gostar da Hortência, ele quer ficar com a Hortência, só que ele percebe que a Hortência é muito fiel e que ela provavelmente não vai dar bola pra ele. Ele resolve ir pra casa de pensão mesmo, porque ele meio que desistiu de conseguir ter um caso com a Hortência, que é a esposa do Campos, que deixou ele ficar na casa dele. Fazer o quê, né? Então, poucos dias depois que ele começa a morar com o Campos e com a Hortência, ele se muda para a casa de pensão de Coqueiro e da Madame Brizard. Sobre esses dois, o Coqueiro e a Madame Brizard, ele é bem mais novo que ela. Os pais dele e da irmã dele, que é a Amélia, eram muito ricos. E aí o pai dele morre. Foi uma infância muito difícil também, o pai batia muito nele. E quando o pai morre, a família fale. E aí a mãe dele abre uma casa de pensão pra conseguir dinheiro, ou seja, eles tinham uma casa muito grande e eles alugavam os quartos pra que conseguissem uma renda. A mãe dele morre também e daí fica só o Coqueiro e a irmã dele, a Amélia. E daí eles vão morar com a Madame Brizard, que é uma cinquentona, viúva e que tem casa de pensão também. Aí acaba que o Coqueiro começa a ter um caso com a Madame Brizard, eles acabam ficando juntos, se casando, embora tipo, eles não tenham casado, porque na igreja só pode casar uma vez, né? Mas eles passam a morar juntos e abrem uma casa de pensão, que é essa casa de pensão que o Amâncio vai morar. Beleza, o Amâncio se muda pra lá e tem vários hóspedes. Tem a Nini, que é, tipo, acho que ela é irmã da Madame Brizard, ou filha da Madame Brizard, agora eu não tenho certeza. Mas enfim, o importante é saber que ela é uma mulher bem louca, ela já perdeu alguns filhos, perdeu o marido, e ela é, tipo, louca real. Ela surta, às vezes começa a gritar, chorar, tipo, espernear, bater no chão e... Enfim, é de bem difícil convivência. Tem um médico lá também, que só aparece vez que outra. Tem a Lúcia, que é uma mulher muito formosa e que é casada com o Pereira. Só que esse Pereira é bem mongolzão e ela não gosta dele, ela deixa bem claro, ela casou com ele porque não achou nada melhor. Enfim, tem vários personagens, mas esses são os mais importantes. Beleza, o que acontece é que a Lúcia começa a dar em cima do Amâncio. Por quê? A gente precisa entender que o Amâncio era o partido perfeito, porque ele era ajeitado, ele era jovem, solteiro e muito rico. Então, assim, o Coqueiro e a Madame Brizard aceitaram ele na pensão porque eles queriam fazer de tudo, eles estavam, assim, insistindo muito pra ele ficar na pensão, porque queriam que ele casasse com a Amélia, porque assim a Amélia ia ganhar um dote muito grande, e a Amélia era solteira, era uma mulher jovem, e aí eles aceitaram um homem lá por isso, porque eles queriam que eles ficassem juntos. E a Lúcia, nisso, já pegou na minúcia, ela falou, porra, meu marido é um tanso que é pobre, a gente tá sempre devendo, a gente tá morando aqui, daqui a pouco a gente vai ser expulso, porque a gente não tem dinheiro pra pagar. Eu vou dar em cima do Amâncio até o Amâncio querer casar comigo, eu largo o Pereira e fico rica também. Então essa era a mentalidade, tipo, existe isso até hoje, é bizarro pensar, né? Acontece que o Amâncio acha que vai ter muita bebedeira, muita loucuragem, acaba não sendo tanto assim, porque o Coqueiro queria que ele casasse com a Amélia, e isso fica implícito, apesar de ele não falar, e o Amâncio não sabia.
mas ele fica, tipo, falando que ele não pode levar ninguém lá, que ele tenta segurar o Amâncio pra ele não sair muito e tudo mais, porque ele quer que fique com a irmã. Beleza, passa um tempo, acontece de o Amâncio ficar bêbado aí no meio, acontece os surtos da Nini, que é a mulher louca lá que eu falei, e ele começa a dizer que ele não quer mais morar lá, só que ele continua. Esse que ele fica doente, ele passa a ter febre e dá de entender que ele tem catapora, porque ele tem várias pontinhas, coceira, febre, e aí ele, como ele tá doente, começam a cuidar dele. Quem cuida dele principalmente é a Amélia, porque quer agradar ele pra tentar conseguir ele como marido, e a Lúcia. A Lúcia começa a ir pro quarto dele à noite escondida do Pereira, porque né, o Pereira é o marido dela, não ia aceitar. Ela vai lá pra cuidar dele, só que eles começam a trocar carícias, eles começam a dar uns beijos aqui, uns beijos ali, e aí o Amâncio começa a querer ficar com ela, mas é claro que ele não é, tipo, ele não gosta dela, ele é muito mulherengo, então ele só quer mulheres pra ficar. Inclusive, ele foi num baile antes de se mudar pra casa de pensão, na transição da pensão lá do campus pro coqueiro. Ele foi num baile e tava a dona Hortência lá, e eles começam a dançar juntos, e ela claramente fica muito interessada nele. Eles rodopiam, eles dançam muito pelo salão, e em alguns momentos ela começa a ficar ofegante. Dá de entender que ela tá tendo quase um orgasmo por causa daquela dança. Ela fica tremendo e ofegante, muito excitada com o Amâncio. E então isso mostra que ele é muito mulherengo, porque, tipo, ele dava em cima de todas elas ao mesmo tempo, porque ele queria ficar... Minha folha. Ele queria ficar com todo mundo, ele não queria romance e nada do tipo. Ele só queria meter o louco. Aí, beleza. Continuaram as duas a ficar mimando ele, e até que o coqueiro percebeu que a Lúcia tava dando em cima dele. Ele viu que a Lúcia tava indo pro quarto dele à noite, e ele fala, tipo, que a Lúcia tá expulsa, porque ela tava devendo muito dinheiro pra pensão. Aí ele fala, não, tu tá devendo muito dinheiro, tu vai ser expulsa daqui. Só que ele expulsou, por quê? Porque não queria que a Lúcia desse em cima, porque a Lúcia tava muito mais perto de conseguir o Amâncio do que a Amélia, que era a irmã dele, tava. Aí o que ele fez? Expulsou a Lúcia. A Lúcia foi correndo, chorando no quarto do Amâncio, falando que precisa de dinheiro porque tava tentando expulsar ela da pensão. É aí que a Lúcia conta pro Amâncio que era tudo um plano pra fazer com que ele ficasse com a Amélia. Ele não sabia disso até então. Ele fica bem puto. E aí ele fala, não, tá, vou te dar o dinheiro. Aí ele consegue uma boa quantidade de dinheiro e quita as dívidas da Lúcia, ou seja, da esposa do outro. E aí eles continuam morando lá. Só que toda essa situação tá irritando muito a Madame Brizard e o coqueiro, que querem que a Amélia case com ele pra eles ficarem com o dinheiro. Por quê? Porque eles estavam falindo também. Dá de entender ali na história que eles tá todo mundo querendo o dinheiro do Amâncio. Tá, olha só, o vídeo vai ficar muito longo. Essa foi a primeira parte, já deu um vídeo longo, eu tenho certeza disso. Então eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo, que eu vou postar a parte 2 o quão antes possível. Deixem o like aqui, ok? Se inscreve no canal. Aqui eu vou deixar meu Instagram em algum lugar da tela. E, sério, me sigam lá, que eu tô sempre falando coisa de dia a dia de vestibular e tal. Então vale a pena me seguir. E é isso. Por enquanto, é isso que eu vou falar. E fiquem curiosos para o próximo. Com quem que o Amâncio vai ficar? Ficar com a Lúcia, ficar com a Amélia? A Madame Brizard e o coqueiro estão tentando expulsar a Lúcia. Será que eles vão conseguir? Enfim, vamos ver tudo isso no próximo vídeo. Se inscrevam para não perder. Um beijo, tchau!